eu prego a palavra de Deus. Eu não sou aquele pregador, mas eu falo do amor de Cristo. Eu não estudo para pregar. Deus, Ele me dá as palavras e eu prego. Eu não leio o texto porque muda. Eu peço para a irmã Regiane desligar ali um pouquinho. Para abrir o vento no carro. Livro de João, capítulo 11. A gente vai ler o versículo 25. Peço que a igreja se coloque de pé em referência à palavra do Senhor. Vai ser rápido. Novamente, quando acharam. João 11, versículo 25. Glória a Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Está lendo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vamos ler novamente. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, eu tenho não estudado, e Deus me deu essa palavra quando eu cheguei. Eu prefiro o que Ele dá na hora que eu chego. Amém. Eu nunca preguei estudando e Deus confirmar. Ele me dá aí no momento. É um pouco estreito, porque você talvez não tenha tempo de estudar. Mas o que eu gosto nisso, que quando a gente estuda, a gente tenta enfeitar, tem que mandar raço. E quando a gente não estuda, a gente deixa o Espírito Santo falar. É interessante que eu gosto disso. Eu gosto porque Deus me dá a palavra e Ele que vai explanar através da minha vida. E quando a gente estuda, a gente vai pregar o que estudou. E eu gosto por causa disso. E já tenho 9 anos na presença de Deus dessa forma. É interessante que eu não estudo para pregar, porque Deus Ele me dá a palavra ali. Eu posso estudar a Bíblia inteira, Ele nunca confirma quando eu estou estudando. Só quando eu chego no ambiente. Amém? Amém. No ano de 2015, eu em Jacobina andava um pouco desviado dos caminhos do Senhor, afastado, porque não conhecia a verdade. Pois a Bíblia diz: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Eu não conhecia a verdade. Então bebia muita cachaça, usava muita droga, prostituição, tudo de errado, furtos, brigas, tudo aquilo que hoje o mundo está oferecendo. Eu vivia no ano de 2015. A minha mãe achou melhor me enviar para São Paulo porque estava vendo a hora de eu morrer de Jacobina. E assim eu vou, pego um ônibus com simplesmente só a passagem para ir para o estado de São Paulo. Chegando lá no estado de São Paulo, fui para a casa da minha irmã e logo com meu cunhado arrumei trabalho e fui trabalhando. Quando eu estava na casa da minha irmã, estava me segurando, bebia pouco, não estava usando droga, porque eu tinha referência à casa dela, respeitava. Mas as coisas foi mudando, foi desandando. O estado de São Paulo é mais fácil para se conseguir droga, era mais barato, eu ganhava muito dinheiro. Então foi aí que veio uma destruição que eu nunca imaginei na minha vida. E eu passei a usar droga excessivamente, usar álcool excessivamente. Eu não sei se você já viu falar do entorpecente chamado crack, a pedra. Eu cheguei a usar a pedra de crack. É uma das drogas mais destrutivas que o ser humano hoje se passa. E já estão fabricando outras piores. A droga Fumbim e vai. E já estão gerando mais drogas piores do que essa. E eu achando que eu estava me divertindo, pastor Adriano, eu achando que eu estava charlando, não. Eu estava me destruindo nas drogas e no álcool. Eu passei a não trabalhar para só consumir álcool, só era para consumir droga, e meu patrão falava para mim: moço, para com isso, muda, tu é um cara inteligente, tu é um cara esforçado, então por que isso?
E eu não entendia, porque aprisionado pelo mundo, aprisionado pelo inimigo, eu não conseguia sair. Eu conheci uma moça que hoje é minha esposa, ela não veio, estava esperando um compromisso, ela não pôde vir. E ela pegou a luta comigo. E aí nós fomos para uma igreja, chegando lá, aceitei Jesus, só que eu não esperei Jesus fazer uma obra, então estava meio lá e meio cá. E só que nesse processo, quando eu aceitei Jesus, a situação piorou. Quando eu não tinha aceitado, não estava bom. Mas quando eu aceitei, piorou, porque eu comecei a vender tudo que eu tinha dentro de casa. Eu comecei a vender geladeira, eu comecei a vender a televisão, eu comecei a vender os móveis, eu vendi tudo, eu vendi até panela para usar droga. Eu vendi minhas roupas que eu tinha boa, eu vendi tudo. E aí um certo dia a igreja intercedendo pela minha vida, orando, insistindo e não desistindo de mim. E eu me lembro como hoje entraram numa campanha em prol da minha vida. Mais de 40 pessoas. E essa campanha, ela trouxe bastante batalha espiritual, pois o inimigo, ele queria me destruir, mas Deus tinha um plano na minha vida. Quando a igreja começou a interceder, eu comecei a piorar. E eu ficava falando, Deus, eu abro a porta para esse povo, e esse povo ora e as coisas pioram. Porque eu não entendia. Porque o que é que acontece? Deus estava permitindo, irmão Fernando, que eu me afundasse, que eu chegasse ao fundo do poço, porque às vezes Deus, como eu li aqui, Ele queria fazer um milagre na minha vida, e para fazer o milagre, eu teria que chegar lá no fundo do poço, aonde os homens dessa terra não acreditariam que um homem poderia se levantar, poderia ressurgir da cinza. Glória a Deus. E aí me colocaram na fila de um centro de recuperação. E eu era o 36. Eu já estava sem lugar para ir, irmão. Eu estava sem nada. Os amigos que eram amigos já não tinha mais, só tinha o povo da igreja. Tem gente que fala desse povo. Verdade. Mas é o melhor povo que eu conheci no estado de São Paulo. Meus amigos de bar, de droga, de trabalho, todos só caíram fora. E um povo que nem me conhecia, insistindo sobre a minha vida. Amém, glória a Deus. E aí, eu era o 36, eu digo, meu Deus, 36. Eu já não tinha para onde ir, eu já não estava nem pagando aluguel. O cara da casa do aluguel disse, você vai ter que ir embora. Pegava o dinheiro para usar droga e beber. E aí, interessante que aí, quando eu estava pensando em já pegar a sua roupa do corpo, que eu não tinha mais nada, já tinha vendido tudo, o inimigo, ele é tão sagaz que eu conseguia vender alimento aberto. Quem vai comprar um alimento aberto? E eu consegui vender para usar drogas. Eu consegui vender alimento aberto, o inimigo queria me destruir. A pessoa compra até um alimento, agora fechado, agora aberto. Eu tinha um jogo de panela que minha sogra tinha me dado, tinha custado R$400. E eu queria vender, para não conseguir, eu queria vender aquele jogo de panela e não achava dinheiro, eu amassei. E me lembro como hoje, deu R$29. Meu Deus. Amassei para vender uma coisa que custou 400. Tinha celular de 3.000, vendi, troquei na boca de fumo. Eu tinha sapato de 300, R$400, troquei também. Eu tinha tudo e ao mesmo tempo o inimigo tirou tudo de mim. E eu fiquei na lama. Misericórdia. Quando eu já estava, eu vou embora. Eu vou pegar aqui, já estava desgostoso mesmo. Eu digo, eu vou sair por esse São Paulo aí, olha. São Paulo, a pessoa daqui de Jacobina. E a Jacobina conhece, a gente conhece todos os bairros, dá para andar de pé São Paulo, não. E aí, quando no outro dia eu já estou para ir, chega uma irmã da igreja e disse, Anselmo, a tua vaga chegou. Amanhã mesmo tu vai para o centro. Amanhã mesmo, olha, vai ter um culto lá na igreja, que lá mesmo tu já vai. Só que eu estava querendo fugir, eu estava querendo me esconder. Eu não estava indo para lá, porque eu estava sofrendo, eu estava precisando de um lugar. E Deus preparou o lugar e eu não sabia. Quando eu cheguei no centro de recuperação, tinha 40 homens na época. Eita Deus maravilhoso. E eu cheguei, fiquei angustiado, eu digo, eu vou embora. E Deus colocou um servo
para me ajudar. Eu me lembro como hoje, pastor Edson, lá no estado de São Paulo hoje, ele quando me viu entrar pelo portão, e para você ver que eu glorifico a Deus aquele lugar, porque se chama Missão Resgatando Vida, as paredes que seguravam as pessoas lá eram 3 fios de arame. Você já viu centro de recuperação com muro? Lá não, é 3 fios de arame, só fica quem quer. Então, eu cheguei e disse, como é que esse povo fica aqui, rapaz? Só tem 3 fios de arame. Então só fica quem quer. Olha como é que é a obra de Deus. Lá, eu pensei, não, eu achava que ia ficar preso dentro de um muro, 3 metros, 4 metros de altura, com cerca elétrica. Quem disse? Deus me colocou no melhor lugar que eu poderia estar. Era 3 fios de arame, ainda tinha a cerca que era caída pelo chão. Agora era longe do centro de São Paulo. Era 4 quilômetros do centro. Era um lugar bem distante. Só tinha mato e a casa de recuperação. Mas o que segurava a gente era 3 fios de arame. E todo dia, no meu início, eu olhava para aqueles 3 fios de arame e digo, eu vou saltar. Eu vou saltar daqui. E Deus colocou um homem chamado Ender na minha vida. E ele disse, servo, Deus tem uma obra na tua vida. E tu não vai demorar dentro desse lugar. E se tu acreditar, logo, logo tu sai. Aí eu digo, eu vou sair rápido. Aí eu burro, fiquei assim, sem saber de nada. Sem saber, eu fui lá na Bíblia. Falei logo com Deus, ó Deus, é o seguinte, falei pra não tinha conhecimento ainda. Vou notar aqui, Deus, 100 dias eu fico dentro desse lugar. E eu não passo mais, ainda fiz isso com Deus. Entendeu? Só que eu não conhecia a verdade, eu não era libertado ainda. E eu falei com Deus, olha, eu vou ficar só 100 dias dentro desse lugar. Me deram uma Bíblia que eu não sabia nem ler, não sabia nem quantos livros tinha. E aí eu escrevi 100 dias, quando pensei que uma pastora responsável pelo centro chegou e disse, me dá os novos internos aí, vem cá, vou fazer uma reunião, olha, aqui assim, aquilo, e aí só sai daqui com 6 meses. Eu logo me perturbei, digo, 6 meses não, eu quero sair com 100 dias? Não, tá errado esse negócio. Eu me perturbei, e aí a pastora, olha, o mínimo do tratamento é 6 meses, menos do que isso não sai do tratamento. Eu digo, pronto, vou ficar 6 meses dentro desse lugar. Mas entrou algo no meu coração. Quando eu tomei a atitude de ir para lá, mesmo fugindo da dificuldade, eu falei, eu estou aqui dentro, eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade e vou mudar a minha vida de verdade. Glória a Deus! Quem está entendendo? Até o momento que a pastora estava falando, eu ainda não tinha decidido a mudar, eu ainda não tinha decidido a aceitar, mas quando ela falou, veio algo no meu coração que disse, aceita, recebe um propósito. Aí a partir desse dia eu não senti mais abstinência de droga, de álcool, de nada. Depois desse dia eu disse, eu vou mudar. Deus tremendo, aleluia. Com 15 dias eu já estava levando o povo para orar. Com 20 eu já tomava conta do culto. Com 25 dias eu fui batizado com o Espírito Santo. 35 não lembro, já recebi os dons. E não conto a palavra de Deus, não volta atrás. Eu pedi na burrice para Deus me deixar lá 100 dias. Ele me tirou de lá de dentro com uma carta, com uma autorização. E hoje faz 9 anos com 98 dias. Ele me tirou de lá. Ele disse, eu não vou deixar o 100 não. Eu vou tirar com 98. Deus tremendo, aleluia. Eita Deus maravilhoso. Deus fiel. 98 eu saí com uma carta. Com Com 98 dias eu saí com a liberação. E na carta estava dizendo assim, eu não esqueço, hábito ao convívio social. Porque antes eu não estava. Antes a sociedade me via como lixo e como nada. Mas a carta estava dizendo, hábito ao convívio social. Hábito é forte. Hábito ao convívio social. Um ser humano. Glória a Deus. Aonde eu cheguei. Overdoses. Já era para eu ter morrido há muito tempo, porque eu usava tanta droga. Eu não engordei de lá para cá, mas quando eu usava droga eu era metade disso. Arrumei meu rostinho assim, parece que viu você olhava, tem aquela caveira ali, meu Deus do céu. Que misericórdia. Misericórdia. Olhavam para mim com um olhar de desprezo. Olhavam para mim como que diz, oxe, não vai não, vai morrer, vai morrer.
realmente, para o homem eu ia morrer, mas para Deus, Glória a Deus. não. Ele tinha um plano na minha vida. Glória a Deus, Jesus. E hoje eu vou te falar uma coisa. Se você conhece alguém assim, se você tem contato com alguém assim, acredita, mesmo que você não veja, mas acredita que o Senhor, o Deus que mudou a minha vida, pode também mudar a vida dos teus, ao qual se encontra em uma situação difícil. Aleluia, Deus. Acredita, Em nome de Jesus. Glória a acredita, Aleluia, Jeová. acredita. Eu me lembro, eu já vou pregar agora. Eu me lembro que a última vez que eu usei droga foi 2016, 31 de 2016. O pastor disse jovem, obrigado pastor por me chamar de jovem, mas eu tenho 32 anos. É já, jovem, é jovem. e Jovem. as pessoas dizem que não parece, né? Eu me sinto novo mesmo, me sinto 20. Glória a Mas eu tenho 32 anos e vou fazer 33. Esse ano ainda. Mas tem 9 anos que eu estou na presença de Deus. Ô, Já glória. se completa hoje 9, esse ano completou 2025, 9 anos. Deus. Aleluia. Que eu estou na presença de Deus Glória e a não Deus. abandono mais. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Motivo a gente sempre tem. Sempre tem. Já passou dentro desses 9 anos, já teve muitos motivos. Mas como diz a Bíblia, eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Aleluia. Enquanto você não conhecer a verdade, pode até estar difícil na tua vida, mas se um dia você der a oportunidade para conhecer a verdade vos libertará. Aleluia. É verdade. Agora eu vou pregar. É verdade, Jeová. O que eu acabei de ler Verdade. é uma passagem conhecida. Falei, Deus, milagre. O Senhor vai colocar para me pregar milagre, cura, libertação, salvação, Tira isso da boca. redenção. O que Eu é? quero ser pobre na boca. O Senhor me deu Eu quero Lázaro. Não, uma boa parte da igreja sabe que Lázaro era amigo de Jesus. E a Bíblia chega a dizer que era um amigo bem íntimo. Jesus gostava muito de Lázaro. Irmão de Maria, irmão de Marta. Verdade, Jeová. E a Bíblia diz que Lázaro se encontrou doente um certo tempo. E ao ver Lázaro doente, as suas irmãs, sabendo que Jesus poderia saciar o problema, sabendo que Jesus era o Mestre, era o Cristo, era a salvação, era a cura, era a libertação, logo não quis levar Lázaro no médico. Logo não pensaram em levar Lázaro ou fazer alguma coisa. Logo pensaram, diz, não, bora até Jesus, pois eu creio que Jesus possa resolver. Porque Marta e Maria e Lázaro conheciam Jesus. E assim enviaram 2 servos para ir até onde Jesus estava. E ao chegar lá, ao dar o recado para Jesus, diz, olha, Lázaro, aquele a qual tu ama, o teu amigo, se encontra dessa forma. E Maria me pedisse que viesse aqui falar para o Senhor ir lá, porque elas creem que você pode fazer alguma coisa. E Jesus olha para os dois e diz, olha, fale para ela que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Eu vou falar novamente. Jesus olha para os dois e diz, olha, dê esse recado para elas duas. A enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E assim a Bíblia diz que Jesus prefere ficar no lugar mais 2 dias. E quando Jesus está lá 2 dias e os discípulos voltaram com o recado, os discípulos não, os mensageiros voltou com o recado e disse, olha, Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Mas e assim Jesus permaneceu no lugar 2 dias. E aí quando Jesus fala com o Senhor de olha, Lázaro está doente e adormeceu. Nós vamos precisar voltar lá. A gente vai voltar lá. Só que por onde Lázaro estava e Jesus precisava passar, na Judéia, era um lugar que tentaram apredejar Jesus. Foi um lugar, pastor, que tentaram matar Jesus. Os discípulos olharam para Jesus e disseram, mestre, voltar lá, onde
tentaram lhe matar, lhe apredejar. Por que o Senhor quer voltar lá, Jesus? Jesus responde para os seus discípulos, diz: olha, o dia tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite sim tropeçará. Os discípulos não estavam entendendo, os discípulos não estavam nem entendendo o que Jesus estava dizendo. O que Jesus estava dizendo, que não importa o tamanho da dificuldade, aquele que anda na luz vencerá, mas aqueles que andam quebram da raça. Jesus está pregando por discípulos, pregando o próprio sermão. Jesus está dizendo: quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite tropeçará. Verdade, Jeová. E voltam a encontro de lá. Só que Jesus tinha mandado o recado. Quem lembra do que eu falei? Qual foi o recado? Para Maria. Que não era Diga a ela. Era para a glória de Deus. É minha A mão, ó. enfermidade não era para a morte, olha, Glória a Deus. mas sim para a glória de Deus. Jesus deu um único recado de volta. A enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Precisava mais alguma coisa? Não, né? Mas sabe o que foi que aconteceu? Lázaro morreu, mesmo por recado. Quem está entendendo? Tem como da raça. Às vezes, pastor, tem gente que fala que vai acontecer, mas não acontece, só piora aí, faz o quê? Desacredita. É verdade. É verdade. Aí Marta, olha, se essa enfermidade não é para a morte, meu irmão morreu. Eita, Jesus. Se essa enfermidade é para a glória de Deus, a gente teve que colocar ele dentro de um túmulo e ainda lacrou a pedra. Quebra da raça. Elas não estavam entendendo, porque para entender Jesus é meio difícil, não dá. As coisas de Jesus é diferente da minha e da tua. O pensamento de Jesus é diferente do meu e do teu. O recado chega, Lázaro morre. E aí agora? Pai Jesus diz que